Todo mundo vendo o slide? Sim, eu tô vendo. Né? Então, vamos lá. Dando continuidade ao assunto, ao conteúdo de distribuição eletrônica, né? Vamos relembrar aí a quantidade de elétrons por camadas e por subníveis. Isso é importantíssimo, a gente não pode esquecer. Então, a camada K suporta 2 elétrons, a camada L suporta 8 elétrons, camada M, 18 elétrons, camada N, 32 elétrons, camada O, 32 elétrons, camada P, 18 elétrons e a camada Q, 8 elétrons. Tá certo? Cada camada dessa corresponde a um nível de energia, lembrando que quanto mais próximo do núcleo, menos energia, né, essa camada ela vai ter. E os subníveis estão dentro dessas camadas, como a gente viu aqui, ó, nesse slide, tá certo? Vimos ontem. Cada subnível de energia, ele também tem uma quantidade máxima de elétrons, sendo o subnível S suportando 2 elétrons, o subnível P suportando 6 elétrons, o subnível D suportando 10 elétrons e o subnível F suportando 14 elétrons, tá certo? Nada de dúvida sobre isso, não é? Então, voltando aqui na distribuição eletrônica, lembrando a vocês que eu só esqueci de dizer a vocês uma coisa, que, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Por exemplo, aqui, ó, no hidrogênio, aqui no hidrogênio, certo? O número atômico dele é 1, então eu só tenho um elétron para distribuir. Então vai ficar 1s1, né? A distribuição eletrônica. Então, gente, esse expoente 1 aqui, ele vai corresponder à quantidade de elétrons, tá? Naquele subnível, né? Aqui o S é o subnível que a gente está trabalhando e esse 1 vai ser a camada de energia, tá? Lembrando que eu vou ter sempre 7 camadas de energia, então vai ser subnível 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, tá certo? Então, quando vocês forem utilizar esses dados para localizar, por exemplo, elementos na tabela periódica, vocês vão ter que saber disso. Por quê? Porque cada número desse corresponde a uma linha da tabela periódica. Vocês vão entender, tá? E o subnível, ele corresponde a um grupo da tabela periódica e o expoente, ele também tem participação aí para você localizar o elemento, certo? Então, nunca esqueçam o que significa cada elemento desse, cada componente desse, sendo a camada, sendo o subnível, sendo a quantidade de elétrons, porque isso vai ser importantíssimo para vocês tentarem descobrir, né, alguns elementos na tabela periódica. Então, ontem a gente parou aqui, né? Aqui eu falei que quando a gente faz uma distribuição, esse subnível aí, 4S, ele vai aparecer antes do subnível 3D1, tá certo? E aí, nesse caso, ele segue uma ordem crescente de energia. Só que para ficar um pouco mais fácil, vamos dizer assim, a gente pode trocar. Vou pegar aqui de novo. A gente pode trocar de lugar. A ordem correta, quando a gente faz a distribuição eletrônica, é essa,
Essa seria a ordem correta, quando a gente está lá, um S1, um S2, dois S2, tá? Mas, se a gente quiser trocar, por exemplo, de lugar esse com esse, eu posso. Por quê? Porque isso aqui vai fazer com que eu organize e eu não me confunda na hora de entender em qual é a camada, certo? Que eu estou, tá bom? Vamos para o próximo slide. Então, gente, a gente parou ali e agora eu vou dar continuidade. Vejam só. O princípio da incerteza de Heisenberg. Veja, Heisenberg, ele foi um cientista que demonstrou, utilizando conceitos quânticos, que é impossível determinar simultaneamente, com absoluta precisão, a velocidade e a posição de um elétron em um átomo. Tá certo? Então, através dos seus experimentos, ele viu que não tem como, tá, demonstrar uma velocidade exata e uma posição exata de um elétron em um átomo. Não se pode afirmar que exista uma órbita definida para um elétron. O mais adequado é considerar que nessas regiões, né, nessas camadas, nesses subníveis, existem regiões denominadas orbitais em torno do núcleo, nas quais é a máxima probabilidade de se encontrar o elétron. Então, nesse caso, gente, o orbital, na realidade, é como se fosse a casinha do elétron, tá? É a região que tem a máxima probabilidade de se encontrar um elétron na eletrosfera do átomo, beleza? Então, vejam, cada orbital ele vai comportar no máximo 2 elétrons. Ele não pode passar disso. E o orbital ele é representado graficamente por um quadradinho. É basicamente uma casinha mesmo. Então vejam, se um orbital ele suporta 2 elétrons, tá? Então quer dizer que cada subnível ele vai ter uma quantidade de orbitais que suportem uma quantidade de elétrons. Por exemplo, o subnível S. O subnível S ele suporta até 2 elétrons. Então eu vou ter apenas um orbital, porque cada orbital ele suporta 2 elétrons. O subnível P ele suporta até 6 elétrons. Nesse caso, eu terei 3 orbitais. O subnível D suporta 10 elétrons, então eu terei 5 orbitais. E o subnível F, ele suporta 14 elétrons, então nesse caso eu terei 7 orbitais. Tá certo? Então vejam, no orbital, adotamos como convenção particular que o primeiro elétron de um orbital será representado por uma seta para cima, sendo o segundo elétron uma seta para baixo. Então, quando a gente for representar graficamente, né, o orbital, o elétron no orbital, eu vou representar ele por setas. Então, sempre que eu colocar o primeiro orbital, o primeiro elétron no orbital, ele vai sempre vir como uma seta para cima. E quando eu for colocar o segundo, ele virá com uma seta para baixo, tá certo? Vou mostrar para vocês. Vejam, por exemplo, esse esquema. Deixa eu pegar aqui o lápis. Vejam aqui o nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele tem número atômico 7, consequentemente 7 prótons, consequentemente 7 elétrons, tá? Quando realizamos a distribuição eletrônica por subníveis do nitrogênio, fica assim: um S1, um S2,
2s2 e 2p3, certo? Então, vejam que aqui, por exemplo, ó, eu tenho um orbital para o subnível S, tá certo? Já aqui eu tenho outro orbital para esse outro subnível S, tá certo? E aqui, ó, no subnível P, que suporta até 6 elétrons, eu vou ter 3 orbitais. Vejam bem, tá certo? Então vejam que se eu tenho 7 elétrons para distribuir nessa distribuição eletrônica, eu sempre vou distribuir os 2 elétrons de cada camada. Por exemplo, aqui, um S2. Então, eu vou colocar a seta para cima, certo? E depois a seta para baixo. Tá certo? Próxima. 2S2. Seta para cima. E depois seta para baixo. Deixa eu ajeitar aqui que eu descobri uma seta. Eu descobri uma seta no programa aqui. E parece que eu descobri o mundo. Pronto. Então, novamente, ó, seta para cima e seta para baixo. Seta para cima e seta para baixo. Pronto. Aí vou passar para o próximo subnível, né? Então, nesse subnível, eu tenho apenas 3 elétrons para distribuir. Então, como é que eu vou distribuir? Então, eu vou distribuir primeiro as setas para cima, já que eu tenho 3 orbitais, e depois as setas para baixo. Como eu só tenho 3, então vai ficar 3 setas para cima. 1, 2, 3. Tá certo? Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. O oxigênio, por exemplo, o oxigênio, ele tem 8 elétrons para distribuir. Então, a distribuição eletrônica dele vai ficar 1s2, 2s2, 2p4. Aqui está errado, ó, mas na realidade é 2p4, tá? Então, vejam. Então, como é que vai ficar? Seta para cima, seta para baixo. Aqui, seta para cima, seta para baixo. Aqui eu tenho 4, lembrando que são 4 para distribuir, então eu vou ter, ó, vou fazer assim, ó, seta para cima, para cima, para cima. Aí agora eu vou colocar as setas que são para baixo. Como eu só tenho mais um, então, setinha para baixo aqui. E assim a gente realiza a distribuição de elétrons nos orbitais. Gente, alguma dúvida com relação a esse tipo de distribuição? Para mim, não. Nenhuma, professor. Porque se tiver, gente, falem, porque, assim, não é difícil, né? Mas é uma coisa, assim, que é chatinha para você estar fazendo, né? Mas, se não tiver, falem, porque eu vou prosseguir, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Depois que eu descobri essas funções, tudo ficou mais fácil. Isso é do Zoom, né? E hoje eu descobri uma seta. Ai, que massa. Eu tava fazendo todas as setas com um traço. Deixa eu ver aqui. Pronto, esse exercício eu acredito que vocês já tenham feito, porque esse slide é o último slide da unidade passada, né? Não sei se vocês fizeram. Se não fizeram, façam. Vai ser importantíssimo para a gente. Semana que vem, a gente vai já falar sobre tabela periódica, distribuição na tabela periódica, localizar elementos. Então,
o conteúdo da semana que vem exige muito do conteúdo de hoje, certo? E agora eu vou parar o compartilhamento de tela. E agora é o seguinte, agora vocês vão ter que abrir a câmera de vocês, mesmo vocês não querendo, e mesmo não querendo ver a cara de sono de vocês, a assustadora, porque a gente vai realizar uma atividade no caderno, tá certo? Beleza, deixa eu achar a camisa aqui. Tá bom. Ô, Rialen, espera só um pouquinho, eu já abro, eu só vou vestir uma roupa. Não, relaxa. Vice? Tá certo. Eu só preciso que Rapidinho. vocês estejam com a câmera aberta, porque eu vou precisar ver o caderno para dizer se está certo, se está errado. Entendeu? Tá, Aí, gente, beleza. quem tiver caneta preta, por experiência própria, quem tiver caneta preta ou hidrocor, fica melhor para mim olhar na câmera. E vocês, se tiverem, por exemplo, folha de ofício, fica melhor também, porque não tem as linhas, né? E escrevam um pouquinho grande. Escrevam grande, não escrevam pequeno não, porque senão fica ruim de olhar na câmera. A não ser que você tenha uma câmera super potente no seu celular. Agora, o Rial, minha câmera é muito ruim, bicho. Acho que não vai dar pra tu ler, não, que eu escrevo no caderno. A gente faz o teste. Beleza. Sim, gente, a pontuação de trabalhos, de prova da gente vai ser assim, tá? De atividades, de trabalhos, certo? Então, não tem nem como praticamente, você avaliar muita coisa. Então, metade dos trabalhos eu vou avaliar com nota, como eu passei alguns trabalhos a vocês, né? Que esses trabalhos vão ser os trabalhos que eu vou atribuir para a prova. E outros trabalhos eu vou atribuir a nota por trabalho feito, certo? Então, você fez o trabalho, você ganha uma pontuação, tá? Como as atividades que a gente fazia antes. Por exemplo, eu passo 10 atividades, cada atividade vale um ponto. Não, tipo, meio ponto. E aí, se você fez as 10 atividades, você já tem 5 pontos, entenderam? E aí, as atividades mais completas, que vocês precisam escrever e tal, eu vou avaliar de acordo com o que vocês escrevem, com o que vocês falam, de acordo com o domínio de conteúdo de vocês, para poder dar a nota da prova, certo? Então, por exemplo, essa atividade que eu passei para vocês no Google Sala, do artigo sobre as ginastas, eu vou avaliar ela direitinho, certo? E ela já vai valer uma certa pontuação que eu já vou acumulando com outras atividades para a prova. Já essa atividade de hoje fica como uma atividade realizada, entendeu? Então, quem realizou essa atividade já tem meio pontinho, né? Somando com outras atividades que virão, porque sempre um exercício, uma coisa ou outra vai contar, certo? Então, essa é a primeira atividade de 10 que vocês vão acumular aí para as provas, certo? E lembrando que só vai valer pontuação quem realmente fez, né? Eu vou ver aqui quem realmente fez, certo? Então vejam, e no caderno aí, no papel, sei lá. Então vocês vão colocar 3 átomos qualquer, né? Coloca aí X, Y, Z. E o átomo X, ele tem 15 elétrons. Coloque 15 número atômico, 15 de número atômico. Tá certo? O átomo Y, ele tem número atômico 19. E o átomo Z, ele tem número atômico 23. Colocaram?
Você pode repetir, por favor? 15, 19 e 23, né? Posso repetir, sim. X são quantos, gente? 15, é? X É é 15, 15. 15, 19 e 23. 15, 19 e 23. X, Y, Z. 15, 19 e 23. Isso mesmo. Pronto, gente. Feito isso, vocês vão realizar a distribuição eletrônica desses três átomos agora, tá? Eu vou dar, acho que em 5 minutos vocês fazem, né? Dá para fazer. 5, 6 minutos. Vocês vão fazer essa distribuição eletrônica por camadas, tá? Vocês vão distribuir elétrons por camadas, por subníveis e por orbitais. Até eu vou fazer aqui. Ô, Reale, eu vou ligar no meu celular, vê sim? Aí tu aceita. Não entendi. Ah, Ô, professor, pode olhar alguma coisa no livro? pode. Ô, professor, Oi. é por subníveis, camadas e orbitais, né? É. Aí o Riali faz os quadradinhos depois. Oi. Faz os Faz os quadradinhos. quadradinhos.
Ô, Riali, pode ficar quadrado vazio no começo? Como é? Pode ficar quadrado vazio no começo? No início não, só no final. Entendi. Terminei. Ah, Márcio, entendi. Tu passa a atividade no WhatsApp, né? No caso, tu faz o vídeo explicando, né, o conteúdo e aí tu passa a atividade do WhatsApp, né? Isso.
E a gente vai se virando, né? Porque, meu filho, na situação das coisas, pode se separar o Márcio. E o pior ainda está por vir. Se você olhar para ver estatísticas, as coisas, a gente não vai voltar nem tão cedo. Eu vou usar a plataforma do Zoom, né, que é uma live. Só que aí eu tenho como desativar o microfone deles e eles não falam nada. Pronto. Eu só ri mesmo, eu explico, gravo na plataforma mesmo, não tem como gravar. Aí na hora da aula eu explico, na hora do conteúdo, desligo o telefone de todo mundo. Vejo quem está online, porque eu vou obrigar a eles a abrirem a câmera, faço a chamada a partir disso. E aí, quando for na hora de debates, tirar dúvidas, aí eu abro o microfone deles e aí a gente vai tirando as dúvidas. Ai, meu filho, a situação de guerra. Ai. Terminaram, meninos? Vai acabar a reunião, tá? Aí eu vou abrir outra sala.